Só que ainda eu tinha dentro de mim, nossa, mas no dia que eu vi aquele anjo, Deus falou que eu ia ser pastor e pregar para muita gente. E os cultos de jovem, ia 2 pessoas, ia 5, 10, às vezes ia 20, 30, mas era raridade. Eu não conseguia arrebanhar nem um grupinho de pessoas. E eu me sentia muito mal por isso. Teve um dia que eu quis largar a mão. Cada pregação era uma tortura, porque eu me sentia a pior pessoa, a mais desqualificada. Mas teve um dia que eu não estava suportando mais. E eu pensava, eu vou deixar o microfone aqui agora, gente. Ninguém está prestando atenção. Todo mundo disperso. Sabe? Era terrível ver aquela cena. E eu pensei, eu vou deixar esse microfone, mas eu aguentei até o fim. Quando terminou, eu estava muito sem graça, morrendo de vergonha. Eu falei, gente, tem alguém que quer contar algum testemunho? Ou já podemos encerrar o culto? Um irmãozinho, ele falou, pastor, tem um testemunho aqui, tem um negócio para te contar. Ele foi chegando perto assim de mim. Ele olhou para mim e olhou para o céu. Ele falou, moço, eu tô vendo uma luz aqui na sua cabeça. Eu não sei o que é, mas eu só quero te dizer o seguinte, você tá mais perto de Deus que você pensa. Você tá com Deus e você não sabe. E começou a rir. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, assim. Gente, como assim, né? Eu me sentia a pior pessoa agora mesmo. E o moço vem falar. Ele era um moço, assim, que tinha meio problema mental, assim. Sim. E só que ao mesmo tempo o cara viu alguma coisa que eu não vi. E aquilo foi de Deus, porque eu tava querendo largar a mão daquilo, sabe? Eu cansei daquele ministério. O que aconteceu? Os dias passaram e foi ficando cada vez mais difícil pregar. Até que a própria liderança da igreja me chamou na reunião. Chamou eu e o meu cunhado. E eles abriram o jogo. Ele falou, Juninho, não dá, cara. Nós estamos aqui para te falar a verdade. Eles viram que você não estava rendendo, foi isso, assim? Eles falaram assim, olha, Juninho, nós estamos aqui para te dizer uma coisa. Você não tem chamado para pastor, cara. As suas pregações, as suas pregações são muito ruins, cara. Dá muito sono, cara. Ai, ninguém meu aguenta Deus. ouvir suas pregações. Ai, Deus. O que nós vemos em você é que você é bom para aconselhar. Você é bom para falar com as pessoas, você gosta de ouvir. Mas para pregar, não, cara. Se não tem chamado para pastor. Aquilo para mim, eu não sei explicar. Que mas eu balde de ouvi água aqui, fria. depois de 7 anos, pregando, chamando, vamos pro culto, vamos, sabe? De novo, Deus me feriu. Ele permitiu aquilo. Eu só sei que eu virei pra Thaís e falei, não sei nem se eu quero voltar nessa igreja. Eu fiquei 2 Sentiu semanas. envergonhado, assim. Envergonhado, e eu achei que foi ingratidão da parte deles, mas ao mesmo tempo eu pensei, tanto é que na reunião eu falei, vocês têm todo o direito de falar isso. Eu até agradeço. Na hora veio uma força assim, que eu não senti o impacto das palavras. Mas eu falei, eu até agradeço, porque vocês falaram a verdade. Realmente, eu acho que minhas pregações são muito ruins. E fui embora, mas aquilo, quando eu caí a ficha, aquilo foi que nem uma flecha, assim, machucou muito meu coração. E a Thaís falou, você vai perdoar, nós vamos continuar indo na igreja normalmente. Mas eu falava, e agora? E o meu chamado? Eu fiquei 2 semanas orando, assim, questionando a Deus, né? Deus, mas você falou que eu vou pregar no Brasil, fora do Brasil. Não tô entendendo mais nada, Deus. Agora que eu achei que ia pra frente, nada. Quando foi domingo de manhã, eu estava escovando o dente para ir para a escola dominical, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ele falou assim, ó, como se uma pessoa conversasse aqui do meu ouvido direito. Ele falou assim, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Crie uma página no Facebook, porque eu vou começar a minha obra lá, na internet. Eu senti uma paz. Eu não sabia nem como criar a página no Facebook. Fui para a igreja. Aí eu abri o jogo na internet. Eu tinha um Facebook pessoal. E eu falei, gente, Deus me deu um chamado para pregar na internet. E eu vou criar uma página, vou ter que cancelar isso aqui. E só sei que muita gente me apoiou. Nossa, pastor, realmente, mas cumpre mesmo então o que Deus está te chamando. Porque eu já estava falando de Deus na internet, Sim. mas ninguém curtia, ninguém comentava. Sim, sim. E elas falaram, nós estamos aqui já ouvindo, mas a gente não curtiu, não comentou, mas nós estamos ouvindo. E na segunda-feira eu voltei, estava trabalhando com meu pai, e aí me veio aquilo, eu preciso cumprir o que Deus me chamou. Persistir, né? Preciso seguir essa direção. E aí eu criei essa página. Quando eu coloquei o primeiro post, ninguém curtiu, ninguém comentou. Eu tinha 120 amigos no perfil pessoal, que viraram inscritos, como é que é, no Facebook? Curtidas. Na época era, eu acho que ainda era. Virou 120 curtidas a página. Aham. Ninguém curtiu o post, ninguém comentou, ninguém compartilhou. Sim. Eu postei o segundo, nada.
Na hora o inimigo soprou na minha mente. Você vai passar vergonha. É. E o duro que eu já tinha falado. Não tinha como voltar atrás. Sim. Mas eu continuei. Quando terminou aquele mês, já tinha tanto comentário, tanta curtida. Eu já tinha acho que uns 9 mil, 12 mil seguidores. As pessoas falavam assim, padre, eu estou maravilhada. Eu falei, padre? Como assim, padre? Padre, de qual paróquia que o senhor é? Porque o senhor fala de um jeito tão lindo da Bíblia. Aí eu fui entender, porque eu tinha colocado PR Antônio Júnior. Aham. E o padre, a sigla é PE. Aham. Aí eu troquei, Confundia. por isso que eu tive que colocar pastor, Aham. sabe? Eu nunca fiz questão de título. Mas eu tive que confundia. pôr, pra não confundir. E começou. Quando vejo, já tava com 50 mil seguidores. E eu pensei, eu não posso jogar na cara de ninguém da minha igreja, sabe? Não posso, porque senão eu vou perder a bênção. Uhum. E aí Deus começou. Foi um mover tremendo, sabe? Isso tem quantos anos? Foi em 2013. 13. 13. E hoje daí você não parou mais, né? Não parou É. só com o Facebook, com Tem o Facebook, o Instagram e o o YouTube. YouTube, que tem quantos Vai tá com quantos 9 milhões inscritos? e meio, mais ou menos. Incrível, 9 milhões e meio. incrível. Ao todo dá 18 milhões, né? Então é Deus, né? As pessoas me perguntam assim, qual que é o segredo, cara? O que você faz? Porque seus vídeos, o pessoal ora comigo no YouTube, né? De manhã tem a oração da manhã e a oração da noite. Dá uma média de 700 mil pessoas, né? Uhum. Eu explico, não tem, é o algoritmo de Deus. Foi a explicação que eu arrumei, entendeu? Sim. Deus simplesmente coloca o vídeo na frente da pessoa e a pessoa assiste e é tocada porque o que Porque você está acontece? seguindo Lembra o do que eu chamado. falei do começo? Não existem grandes homens e grandes mulheres de Deus. Existem homens e mulheres que estão simplesmente trilhando o caminho de Deus. O que é grande é Deus, é o chamado que é grande. Uhum. Mas a gente não. O que acontece? Eu falei da palavra rema. Quando Jesus, presta atenção, Jesus, ele estava vendo os discípulos lá frustrados porque não tinham pegado peixe. Então, naquele momento de maior frustração, que é exatamente como eu estava, ele falou assim, ó, por que vocês não lançam a rede lá no fundo ali, ó? Ali tem peixe. Aí Pedro relutou, Jesus, nós pescamos a noite inteira, não tem peixe. Nós somos profissionais. Mas Pedro falou algo que mudou a vida dele. Ele falou, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. Uhum. Quando ele lançou, pegou muito peixe. Porque era uma palavra rema. Se você hoje entrar num rio e você pensar assim, não, Pedro andou sobre as águas, eu vou andar também. Você vai afogar. É. Porque Jesus não te deu uma palavra sobre aquilo, Sim. específica. Sim. E como eu tenho uma palavra específica, Deus falou, eu vou te usar na internet. Eu me apropriei dessa palavra, eu acreditei, Uhum. sabe? Então eu acredito que aquilo que eu falar já é Deus falando, não por Sim, causa de mim, sim. mas é Deus movendo, porque até mesmo porque é a palavra dele. E como você escolhe cada conteúdo? Para saber naquele dia o que postar, como colocar a palavra. Então, Você estava comentando que você vê muito o que as pessoas estão pedindo também, os comentários, os questionamentos. É uma forma de ajudar cada uma delas também. exatamente. O que acontece? Engraçado que antes de eu começar na internet, naqueles dias que eu estava com muito conflito, me vinha uma palavra assim no coração. A palavra era identificação. Só que eu não entendi o que era. Até fui numa célula, até abri o jogo. Falei, gente, eu estou com uma palavra, vocês conseguem discernir o que seria isso? Não sei o que era. E pouco antes, no momento que eu estava ali no deserto, durante as minhas pregações para os jovens, nós fomos uma vez para o rancho da nossa família. E lá nós fizemos uma vigíliazinha ali, tocando violão, orando. E enquanto eu estava orando, me veio uma palavra. O Espírito Santo foi gerando, não sei, dava vontade de falar. E eu falava assim, que obra linda. Que obra linda. E eu ia orando, andando assim, eu sempre gostei muito de orar assim, andando. Que obra linda, que obra linda, que obra linda, que obra linda. E eu chorando e sentindo a presença de Deus. Eu não sabia o que era. Mas hoje eu vejo, o Espírito Santo já estava gerando, sabe? Vai ser uma obra linda. E aí, eu fui percebendo muita coisa quando eu comecei. Primeiro, que as pessoas sofrem muito e elas não têm com quem se abrir. Porque assim, a caixa de mensagens ali no Messenger, no Facebook, lotava. Uhum. Pastor, fala comigo, por favor. Pessoas querendo acabar com a vida, sabe? E eu ficava desesperado. E a gente era recém-casado, eu com a Thaís. E às vezes eu desligava o computador 11 horas da noite, meia-noite. E era... Sim. nunca acabava aquilo. Eu respondia a pessoa, ela queria outra dúvida, outra ajuda. E eu pensava, gente, cadê os pastores do Brasil? Sim.
Ou será que é porque aqui na internet as pessoas têm mais coragem de se abrir? Uhum. E fui ficando muito frustrado, a Thaís me ajudou muito. Aí o que a gente fez? Nós criamos uma mensagem padrão e enviamos para todo mundo. Gente, infelizmente não tá dando tempo, porque eu ainda trabalhava com meu pai. Sim, E ao mesmo tempo era uma vontade tão grande de poder ajudar as pessoas. sim. O que acontecia? Eu chegava 6 horas da noite da empresa do meu pai, ligava o computador e eu contava como era o meu dia, colocava um versículo, era tipo um diário. Aham. E as pessoas se identificavam, porque eu entendi uma coisa, se eu estou passando por isso, é porque tem muita gente passando por isso e elas precisam de um encorajamento. Aham. Eu usava sempre esse método assim Sim. e funcionava. Eu entendi, é assim que o Espírito Santo usa então. Eu passo primeiro por uma experiência e realmente lá em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações para depois consolarmos aqueles que estão sofrendo. Aí eu entendi, o Espírito Santo faz isso, faz desse jeito então. Então se eu naquele dia estava com muito medo de alguma coisa, um exemplo, eu colocava em palavras. E eu falava, você que está aí sofrendo, passando por medo, talvez o seu dia não foi fácil e tal. Realmente o pessoal comentava, nossa, Deus acabou de falar comigo, eu estou passando exatamente por isso. E foi, e tem sido assim, sabe?